Olá, estamos no ar com mais um episódio do Atributos, esse podcast que traz situações, características singulares para que a gente possa entrar na história e perceber que isso pode ser aplicado na nossa vida. Hoje eu recebo aqui Inácio Júnior Silveira, ele é CEO da empresa Marilux, produtos Marilux, décadas no mercado, e se tem um atributo que é comum a ele e todas as pessoas percebem, é o atributo da integridade comercial. Isso aí não deveria ser uma coisa rara, mas a gente sabe que o mercado é agressivo, muitas vezes a competição leva a escolhas bem difíceis. Vamos conversar com ele? Inácio Júnior, obrigada por estar aqui, bem-vindo. Boa tarde, tudo bem, Fernando? Tudo ótimo. A gente falando sobre o comércio, principalmente o empreendedorismo, você é um empreendedor, é CEO dos produtos Marilux. Isso. Como foi esse início, a sua infância, já que essa empresa começou com o seu pai e você entrou em algum momento nela, a gente vai falar sobre isso. Mas como foi esse início, a sua infância, vendo o seu pai decidir e trabalhar com esse segmento? Bom, eu comecei, né, desde de criança, quando a empresa era no fundo de quintal, né? E as condições já eram bem precárias naquela época. E a gente estudava de manhã, de tarde não tem com quem mamãe deixar, e ela levava lá justamente para a fabriqueta na época, né? E aí, daí diante, justamente começou o meu interesse e veio naquela coisa. Eu sempre gostei de trabalhar. E dali justamente foi meu pontapé, né? E você viu seu pai decidir qual era o segmento de produtos de limpeza? Você percebeu a escolha dele, o momento que ele escolheu o produto? Bom, Fernando, naquela época, papai era vendedor, né? Do antigo vamos dizer que um atacadista, né? Muito famoso na Mossoró, que era chamado Loja do Papai. E papai era vendedor de lá. E tinha muito relacionamento, muita amizade. E aí o pessoal tinha naquela época muita carência por água sanitária. Porque a água sanitária naquela época vinha do Pernambuco. E de Pernambuco para Mossoró, para trazer um comodo com água sanitária era muito complicado. E aí o pessoal, como o papai tinha relacionamento, o pessoal pedia muito essa questão. Se faça água sanitária e tudo. E daí diante justamente papai criou o interesse. E através de um amigo dele que era químico e justamente virou sócio. E aí iniciou justamente no fundo de quintal essa empresa. Você tinha alguma ideia quando você começou a faculdade de Química, né? Você fez Química. Você tinha alguma ideia que você trabalharia na parte mais comercial da empresa, mais distributiva? Ou seja, seria a base da empresa ou não? Bom, Fernanda, meu pai é comercial, né? Na verdade, ele ainda é vivo. E eu sempre justamente vendo ele a questão de amizades. Naquela época, minhas férias, eu também acompanhava ele, né? Ele viajava para o interior, eu acompanhava ele. E daí dentro eu vi como era bacana justamente o atendimento e como ele tinha muita amizade com os clientes, eu comecei a criar esse meu interesse. E aí, de diante justamente, eu terminei o ensino médio e eu disse, mamãe, já atuava na empresa, né? Uhum. Ajudava ali, enchia garrafa, manual, rotulava manual no grude, né? Carimbava, né? E ali justamente eu fazia toda aquela questão, né? E aí eu terminei meu ensino médio e eu entreguei o diploma. Mamãe tá aqui, terminei meus estudos, agora eu vou trabalhar. E ela disse, não, meu filho, eu não fiz filho para ser peão, eu fiz filho para ser doutor. Sim. Se você quer vir para cá, para a empresa, ou você faça justamente na área de química, ou você faça na parte administrativa. E Deus justamente me botou na parte de química. Aí você fez o curso de Química, o que foi importante, porque você se aprofundou em detalhes que te ajudam a vender o produto ainda hoje, mas aí voltou para a empresa. Nesse momento que você retornou a Mossoró, a empresa Marilux nasceu em Mossoró, não foi? Isso. Na hora que você retornou para Mossoró, ali foi um momento crucial. Acho que foi ali que você decidiu, eu vou continuar. Porque você poderia, sendo tão jovem, você ainda é jovem, mas você começou muito jovem dentro da empresa, você poderia ter dito, não, eu vou para outro ramo agora, eu vou pegar o know-how aqui e vou para outro ramo. Como foi que você decidiu continuar? Bom, para a escolha de Deus, né? Até esses últimos dias, como você sabe, eu vou vendo uma nova fase da minha vida e eu me perguntei justamente por que eu vim terminar ali.
Porque que justamente eu vim internar na empresa. Porque na época foi bem decisivo justamente para mim continuar na empresa. Eu gostava da empresa e eu fui justamente, Deus, eu tinha nojo de química, né? Adorava matemática, eu sempre gostei de cálculos. Sim. E ali justamente eu fiz vestibular na UERN para Ciências Contábeis e fiz para Química na UFRN. E ali tinha rodeado a prova de Química e tinha adorado a prova de Ciências Contábeis. Mas Deus me queria lá em Natal. Eu não passei em Mossoró e passei na UFRN. E ali também iniciou-se. E quando você me pergunta, eu tinha duas crenças pesadas, porque eu ali justamente comecei na faculdade, eu sempre fui bem relacionado, comecei a fazer, fui bolsista, né? Dei aula também, dessa minha timidez, mas também dei aula já, viu? Certo. E ali diante também fui bem relacionado, sempre gostei de ganhar dinheiro, e ali eu sempre sempre fazia, ocupava meu tempo livre. E conforme eu passei no início, eu tinha duas crenças, justamente essa questão de que o comércio era muito difícil, era hoje e não era hoje nem amanhã, né? Essa crença que eu sempre carreguei dos meus pais. Olha, você tem que ir daí para ir para longe. E nesse laboratório que eu estagiei, que era de tensoativos, era um laboratório que era muito, muito forte naquela época com a Petrobras. Era um laboratório que justamente todo o pessoal que era estagiário daquele laboratório ia para a Petrobras. E naquela época a Petrobras estava estourada. Eu me lembro que há 19 anos atrás era ganhar 10 mil reais, 15 mil reais, fora as coisas extras, né? Incentivos e tudo. E eu tinha duas crenças. Mamãe que dizia que comércio não era hoje da manhã. E a empresa sempre de mal a pior. E eu justamente tinha a oportunidade, justamente meus amigos, vamos para Petrobras, vamos para Petrobras. E eu não sei porquê, Fernando, eu escolhi a Marilux. Tem o poder de Deus aí, né, conduzindo as coisas. E aí você escolheu a Marilux. Quando você chegou para esse recomeço da Marilux, o que é que pesou mais? Foi a responsabilidade? Na hora que você chegou, você disse assim, eita, e a responsabilidade aqui? Ou o que era mais importante naquele momento era o seu desejo de inovar, de fazer uma nova empresa? Eu acredito que seja propósito, Fernando, porque quando eu terminei a faculdade, né, eu voltei para Mossoró e nessa época a empresa estava muito difícil, muito difícil. Quando eu costumo de brincar, estava mais quebrado que arroz de tecido. E nessa época tinha um irmão que nos ajudava, que era contador, e ele que nos dava um auxílio, nos ajudava. E ele dizia muito, meu irmão, dessa vez não tem como levantar, porque ele já tinha levantado 2 vezes. E essa era a terceira. E ele disse, meu irmão, dessa vez tá difícil, não tem nem como fechar. E ali justamente eu me encontrei numa situação bem difícil, mas aí foi justamente aquela coisa, vamos viver a cada dia. Vamos viver a cada dia e Deus vai abençoar. E hoje justamente a Marilux é uma potência. O primeiro obstáculo, qual foi o primeiro grande obstáculo que você disse? Eu tenho que trabalhar por partes, porque não dá para fazer tudo de uma vez, mas a primeira etapa que foi fundamental para esse recomeço da empresa? Fernanda, foi negociar com os fornecedores, né? O papai não tinha crédito nem de comprar, naquela época, papai comprava garrafa reciclada, né? Que existia naquela época o pessoal que catava lixo, né? E ali ele lavava aquelas garrafas. Naquela época era muito difícil comprar, era muito complicado comprar uma máquina de fazer garrafa. E papai comprava garrafa desses catadores de lixo, lavava justamente e reutilizava. E papai não tinha nem crédito com esse pessoal. E ali uma das coisas mais difíceis foi negociar com os fornecedores. Foi justamente chamei cada um, né, eu, minha mãe e meu irmão, e disse, amigo, eu lhe devo, não nego, mas justamente eu vim para assumir a empresa e gostaria justamente de que você botasse a conta do lado aqui e começasse uma nova. E à medida que eu vou trabalhar justamente para pagar um pouquinho dessa conta antiga. Se der, bem. Se você não der, eu vou entender e você vai ficar, felizmente, vai ficar pro rabo da fila. Sim. E ali justamente eu não tenho nada, a empresa está toda endividada.
nós não temos nada. E também entenda você também se você não voltar a fornecer. Mas, de certa forma, é a realidade. E ali também teve alguns fornecedores que nos deu a mão, tem outros que não. Então, esses outros que não deu, ficou pro final da fila. Mas a gente acabou honrando todos. Sim. E nesse momento de negociação, que foi um momento chave, né? Ali você podia sentir se poderia refazer a credibilidade. Em algum momento você pensou em desistir? Nunca. Nenhum momento. Nunca pensei. E o que é que te manteve firme, assim? Foi a esperança de que você... Algum negócio dizia assim, não, se eu conseguir com esse aqui, com esse fornecedor, eu vou conseguir com muitos outros. O mercado sempre foi um mercado promissor, porque o ramo de limpeza... todo mundo precisa, né? Não tem uma pessoa no mundo que não precisa de limpeza. Fora que é um ramo que dá a ideia de bem-estar, de higiene, enfim, é um ramo muito interessante para trazer bem-estar para as pessoas dentro dessa questão da higiene. E o que te manteve firme? Acho que foi a fé em Deus, tá, Fernando? E a força de vencer, de trabalhar e de viver cada dia. Quando você fala justamente dessa questão de necessidade, justamente que justamente é bem mais complexo. E hoje a situação é diferente, né? Hoje você vai ali negociar, as pessoas já sabem como é Mariluz, mas nem sempre foi assim. Muitas humilhações. Quantas vezes eu tirei peguei o meu carro e fui para Recife, quando cheguei lá, o cara disse, homem, bonitinho, bacana, mas você é muito pequeno, não dá certo não, você é muito regional. E dali eu voltava justamente muitas vezes chorando, né? E com a situação difícil e apertar, ainda com uma despesa nas costas. Ou seja, mais um gasto que não teve sucesso na negociação, Isso. né? Depois desse momento, você aprimorou a marca? Depois dos fornecedores, você entendeu que tinha que mudar o quê na imagem da empresa? Então, botei né? Nessa época a gente não tinha nem vendedor, né? Porque os vendedores, de certa forma, nos pularam o barco, né? E ali eu com 22 anos de idade, botei o talão de pedido debaixo do braço e fui vender. E ali fui... Foi para as rotas. Para as rotas, fui ali atender o cliente a cliente. E mostrar muitas vezes a situação, pedir ajuda, preciso, mas estou aqui também para fazer negócio. E se você puder me dar uma oportunidade, aí eu garanto a você que a gente vai fazer por onde. E ali justamente muitos clientes, por o papai ter uma amizade, um relacionamento, e muitos gostaram do meu pai. Então, ali justamente muitos eles apoiaram. E o nome você permaneceu também com o nome, né? Você nem pensou em mudar o nome. Não, porque esse nome tem um porquê, né? Na época, quando o papai criou, tudo era Lux, terminava com Lux, era Brilux, Clarilux, Igilux, né? E por minha mãe chamada de Maria, né? Aí papai juntou Maria com Lux. Isso. E aí também tem um nome muito bacana, muito bonito. É bonito. E que sempre foi abençoado. E nesse recomeço, muitas vezes a pessoa muda de nome para dizer assim, não, eu não quero aparecer com o nome de antes, porque para dar mais, muito pelo contrário, ele refez as relações, transmitindo essa integridade, essa credibilidade, que não é fácil. Então, vamos lá. A integridade é algo que as pessoas destacam muito em você. Isso é muito bom, porque você é um empreendedor. Como é que isso aparece nas suas decisões? Fernanda, a gente sempre foi... Acho que eu costumo dizer que a gente era luz, né? E luz, ele acaba atrapalhando muitas coisas. As pessoas, eu costumo dizer, mosquito, né? Ele vai para onde tem luz ou onde tá apagada, né? Isso. Então, assim, a Malu sempre incomodou muita gente. Então, na época, eu me lembro que a gente chegava, às vezes, num cliente, e o cliente, você não fechou, não. A concorrência veio aqui e disse que você tirou o pedido e disse que você não ia entregar. Vocês estavam quebrando, estavam fechando. Que história, rapaz. E eu nunca falei de concorrente nenhum. Eu, de certa forma, eu sempre gosto de ter parcerias, relacionamentos com a minha concorrência. E por isso eu acho que a integridade. Eu sempre tenho hoje muita amizade com a concorrência. Sou hoje o vice-presidente do Sindicato das Indústrias. E por essa questão de eu sempre
Eu gosto de fazer parcerias, né? Até, inclusive, tem um diretor meu, que era o Davis, ele diz, rapaz, Inácio, você é demais, você até passa por buscar as formas. Uma coisa que se faz em outros ramos, né? Essa questão da colaboração, porque ambos crescem. Isso é muito legal. Isso mostra a sua generosidade e que você não tem medo da concorrência. Muito pelo contrário, você vê parceria em tudo. Isso é muito bom. E dessa forma, você se diferencia no mercado. Você acha que esse é o grande diferencial da marca Marilux? Eu achei assim, Fernanda, humildade, sabe? Humildade, hoje em dia, justamente, eu atendo do pequeno ao grande. Ontem mesmo eu estava visitando os pequenos e dando a mão, agradecendo a oportunidade, tanto do pequeno como do grande. Hoje eu visito o grande, eu levo uma lembrança com um versículo de gratidão. Então eu acho que isso é essa forma de agradecer. Tem muitos aí que acham, não, você tem a obrigação de comprar meu produto. Eu não. Eu chego e procuro atender de uma forma de gratidão pela oportunidade, pela porta que ele nos deu. E hoje, justamente, eu faço muita aliança. Gosto de fazer muita aliança, não é parceria, e sim casamentos. Casamentos. Eu até brinco, muitas vezes eu digo, amigo, vocês querem casar? Vamos casar. Agora, assim, casamento, você sabe que tem fase. Tem fase que a gente vai ter crise, mas justamente estamos juntos. Uhum. E nessa construção que a gente vem dando saltos, né? É verdade. Saltos exponenciais e a Marilux chegando em grandes mercados também, né? O que a gente vê é que você conseguiu chegar nos grandes mercados. Você acha que esse trabalho foi construído aos poucos ou tem alguma estratégia que deu o start? Hoje a gente atua muito nas regionais, mas a gente tem na nossa carteira de clientes as 3 maiores, né? Que é Atacadão, Açaí e Mateus. E assim, volto a dizer, com atendimento, com humildade, com persistência. Foi fácil, foi só chegar lá e oferecer os produtos e dar preço. Não. Hoje, Fernando, hoje existe tanta oferta que às vezes você chega e não existe uma forma certa. Não existe uma forma certa. Dizer, é só você chegar a ter preço. Não. É um pouco de relacionamento, é um pouco de preço, é um pouco de share de mercado. E quando você vai ver, não existe essa forma correta. É um pouco de tudo. Uhum. E outra coisa é persistência. Muita persistência. É a coisa integral, né? Eu não sei como você enxerga, mas eu estou aqui para perguntar. Como é que você enxerga o papel da sustentabilidade? É um processo que o mundo todo está passando. Como é que você enxerga dentro do seu segmento? Hoje a gente, né, procura sempre trabalhar, né, diminuindo a questão de gramatura de embalagem, com relação à questão de jogar o mínimo de matérias-primas na natureza, né? A gente hoje tem processo de reciclagem e assim, é um processo que não tem outro. Não tem, você tem que participar, né, de processo de sustentabilidade. Geração de empregos e dentre outras, né? Isso. Falando em inspiração, você falou em vários momentos aí da inspiração de Deus mesmo, em tudo que no propósito inteiro da sua vida como empreendedor. Em que momento você reconheceu no seu coração que tinha a mão de Deus em tudo? Foi desde o início ou teve um momento da sua vida que você colocou a fé junto com o empreendedorismo? Não, hoje, como eu disse no início, eu venho vivendo uma nova fase da minha vida, né? Eu cheguei aos 40 anos de idade, digo, olha, cheguei até os 40 anos de uma forma, e agora eu quero viver de outra forma. E hoje, eu costumo dizer que existem 3 fases de relacionamento com Deus. Eu acredito que tem a questão de conhecer, né? Conhecer você, eu conheço Fernanda, mas você tem relacionamento? Não, a Fernanda eu falo oi, pronto. E existe a terceira parte, que é intimidade. Então, intimidade é essa questão justamente de você sentir a presença de Deus,
é você saber o porquê, é saber o porquê que teve aquela parte do processo, que teve aquela parte de dificuldade, que aquilo que aconteceu fez parte do processo para você chegar onde você está hoje. Então, assim, hoje, por essa busca de intimidade com Deus hoje, eu tenho as respostas da todas as dificuldades que a gente passou, e Ele justamente está nos capacitando. E hoje, né, como a gente falou justamente aí no início sobre a questão dos legendários, foi uma parte do processo, né? Eu ali fui forjado. Imagino. Você participou recentemente, né, do Legendários. Isso, tá, com 15 dias. E aí foi outro divisor de águas? Muito. Ali a gente se botou de frente pro espelho, né? Ali a gente entendeu porque a questão do deserto, né? Uma coisa eu costumo dizer que deserto, as pessoas às vezes falam que está no deserto, né? Porque tem uma discussão com a esposa, porque às vezes a empresa não está bem e você estou no deserto. Mas ali no deserto, que você está dizendo, você justamente vem para casa e você tem sua cama para dormir, você tem seu alimento para dormir. Você pode conversar com um amigo, pode conversar com a esposa, ali você bota lá. Lá no deserto, lá não tem nada disso também. Lá não tem comida. Nossa. Você não tem conforto. Você lá nem dormir. Nem dormir. Regrado. Tem algum momento que vocês ficam solitários, assim, você com você mesmo? Fica, tem muitos momentos lá, né, que a gente subiu um monte, inclusive, e sentiu, de certa forma, muita presença de Deus. E lá, lá é diferente. Lá eu não posso contar muitas coisas. Porque a pessoa quer ir para ver como é, né? Se souber antes, já perde o... Então, lá o homem lá é forjado. É forjado, né? Lá o homem é forjado e você lá entende justamente que o que Jesus passou, o que você passou ali foi difícil, mas não foi 1% do que Jesus passou. Eu imagino. Realmente é uma prova de fogo grande. Você consegue associar a sua trajetória nesses dias aí no Legendários com a sua trajetória até aqui, porque eu sei que tem muito ainda para galgar e para transformar, para crescer, mas você conseguir associar em todas as suas trajetórias, são muitas, né? Seja na empresa, com a sua família, com os amigos, com a igreja, aquele exemplo que o Legendários lhe deu, você conseguia fazer essa analogia? Isso aqui aplica-se em todas as minhas áreas? Sim, porque a questão de gratidão, né? Você, às vezes, você tem uma boa casa, uma boa empresa, um bom carro, e você ali não está reclamando, você tem uma família. E lá você vai viver justamente você não tem nada disso lá. E não tem lá justamente, você não pode nem conversar. Às vezes você tem momentos lá que você vai conversar com uma pessoa, vem o guia lá, só oração e louvor. E ali você não pode conversar. Você não pode dizer suas dificuldades, você não pode clamar, é só orar e louvar. E você tira todas as suas capas, né? Não tem nada, é como se você zerasse, né? Aqui eu não tenho nada, eu só tenho eu e Deus aqui comigo, e realmente a gratidão, ela se aplica em todos os momentos. Tem muita gente que vive para o futuro, né? Eu tenho esse carro, mas eu quero logo um carro melhor, eu quero logo uma casa melhor, O empreendedor, ele tem uma característica de viver muito presente, né? Ele está focado no agora, não só no futuro. Isso aí é consequência para ele, não é? Isso. Hoje a gente sonha, né? Eu sou um sonhador. Eu me pego muitas vezes, eu acabei de trocar meu carro, já estou pensando no próximo, né? Então, às vezes, eu me pego muitas vezes dessa forma. E é normal, né? Você sonhar, você está sempre sonhando. O que não pode justamente é estar mexendo com o seu espiritual, com o seu emocional. Não, você pode sonhar, mas de certa forma... Desde que não gere ansiedade e você pare, né? E às vezes tudo é um meio que você não está inserido. Às vezes você está inserido no meio de pessoas que tá ali com relacionamento, os caras só pensam alto. Então eu já peguei de certa forma, essa nova fase da vida, rapaz,
essas pessoas justamente eu preciso estar uma vez por semana. Que se eu estiver direto, eu já começo até a sonhar muito, muito e minha esposa diz, rapaz, vamos mais com calma. Tenha né? calma. Mas assim, nós empreendedores, a gente tem que nunca desistir, né? A gente tem que sempre estar sonhando e ser ousado. É ser ousado. Ousado porque sem ousadia não vai. Ousadia é uma das características do bom empreendedor, né? Porque os riscos estão para todos, não só para os que têm o empreendedorismo na veia. E qual conselho você daria para um jovem empreendedor, né, dentro da sua trajetória, que sonha em empreender? Qual o principal conselho que você daria? Fernandinha, assim, hoje, eu creio que hoje tudo dá certo. Se você for ver, eu tô no meio de empresários e a gente brinca, diz, rapaz, o bom é supermercado. Aí quem tá no supermercado diz, rapaz, o bom é indústria. Não, o bom é restaurante. Quem tá no restaurante diz, não, o que é bom é o serviço. E ali, justamente, quando você vai ver, tudo é bom. Tudo dá certo. E quando você vai, eu gosto muito de escutar podcast e ler livros, e tem pessoas que falam que hoje a situação é mais fácil, mais simples do que há 10 anos, 15 anos atrás. Então, meu irmão, tudo dá certo. Quando você tem, mas nada vai ser fácil. Mas quando você tem Deus no coração e justamente persistência e nunca desistir, tem sonhos, pode ir que quando você vai ver as histórias dos grandes pessoas que fez sucesso, não foi quebradeira, que justamente errou, que caiu, mas se levantou. Não tem essa história. Aí qual é a palavra certa? Nunca desistir. Bateu a poeira, levantou a cabeça e seguir. E aprender com o erro, né? Você veio da década de 80, acompanhou o início desse boom tecnológico. Como é que você lida com essa realidade? Por exemplo, você foi um jovem empreendedor e hoje existem os jovens empreendedores que estão com uma ferramenta completamente diferente da que você iniciou. Hoje você consegue se aliar com tranquilidade a essas novas possibilidades? Eu uma vez escutei de João Paulo Leme, né? Ele disse que uma frase que ele disse é que hoje ele acha que ele lê muito livro. Uhum. E ele diz que na época ele acha que hoje se não tivesse se fosse para recomeçar hoje, eles que não achavam que não tem criado essa robustez que ele tem hoje, essa criação de riqueza, porque hoje é muita informação. Então, às vezes, antigamente, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, não é tanta informação que tem hoje. Tinha mais foco, você acha? Tinha mais foco, né? E hoje é muita informação. Às vezes pessoas que hoje tem pessoas hoje que vai para a internet e fala em riqueza, e quando você vai olhar atrás, não tem história, não tem robustez. É só de falar. Então, assim, mostra uma Ferrari, quando você vai ver, é emprestada. Mostra uma mansão que é emprestada. Então, assim, nós temos que, vocês, jovens empreendedores, tem que ter cuidado com quem você está seguindo. Tem que ter história, né? Tem que ter base. Tem que ter, essa empresa foi feita por ele. Esse negócio foi feito por ele. Então, assim, eu pego muito dessa questão. Tem que ter base. Base moral, né, também, para você poder construir com solidez também os relacionamentos ali do empreendedorismo. Você tem uma família inteira dentro da empresa, pelo menos o seu núcleo familiar. Como é trabalhar com tantas mulheres, já que você é o único filho homem? Veio seu pai, você e tem outros 3, né? Suas duas irmãs e a sua mãe. Como é para você lidar com esse ambiente que é muito importante, a figura feminina, e você é o CEO? Como é para você essa administração de ideias e de sentimentos? Hoje, Fernando, eu tenho 3, na verdade, né? Hoje, mamãe e meu pai estão aposentados, graças a Deus, sim, né? sim. Ficam lá passeando, né? Que bom. Hoje é eu, minhas 2 irmãs, né? E tenho minha outra empresa, que é a Idalina, né? Então, na verdade, são 3 que ficam ali. Sim, são 3 mulheres que ajudam você a engrandecer a empresa. E na Mariluz, tem as minhas 2 irmãs, que uma é Caliana, que fica no operacional. É Tereza, justamente, que fica no financeiro.
E eu fico ali justamente dando suporte lá. Eu fico mais no comercial, na parte logística, mas também dou suporte, né, às duas. E assim, né, nós temos as nossas discussões, mas nós nos respeitamos. Não tem essa questão, é como eu costumo dizer. Aí vocês têm, na família, tem discussões, tem estresse, mas justamente quando fecha a porta, todo mundo é irmão, todo mundo se respeita, se beija, se abraça. E assim, a gente não mistura as coisas. Não? Então assim, isso é importante. Essa é a importância. Não tem esse negócio de eu ficar sem falar, não. Lá não tem isso. Então assim, hoje, da mesma forma que a gente veio, né, minhas irmãs vieram depois a somar, e justamente hoje a empresa porque não é por causa foi nós, né? Então assim, papai teve a sua parte, mamãe teve a parte dela, e hoje justamente eu e minhas irmãs fazemos a composição do sucesso da nossa empresa. Hoje a Marilux tem mais de 80 produtos. Quando você chegou, ela tinha quantos produtos? Tinha 4. 4 produtos. E para desenvolver esses produtos aí, você investiu muito, né? Porque investe em pesquisa, em indústria, muita coisa. Como é que você imagina a Marilux daqui a 10 anos? Fernando, eu vivo hoje, né? Eu vivo faturamento, né? Eu vivo justamente essa questão, justamente eu tenho um propósito, né? Hoje de levar a Marilux para todo o Brasil, né? De dobrar o faturamento da empresa, de estar ali justamente com as pessoas. Hoje eu tenho inclusive, a gente vê uma nova realidade das pessoas, a gente vê a nova geração Z chegando, né? E essa geração Z justamente não quer isso é meu pensamento, né? Não quer compromisso. Ela quer justamente, ela não quer chegar de 7 horas, sair de onde, não. Ela quer produtividade. Então nós temos que se adaptar a nesse novo cenário, esse novo momento. E eu justamente é uma dificuldade nossa, justamente empresários, tentar encontrar essa forma. Então, hoje em dia eu venho fazendo até, inclusive, quem diria, eu dou curso agora, né? Sim, dá curso. Eu tenho um novo propósito, justamente, aquela questão eu vi um podcast, né, da mulher, ela falando justamente que levou mission e business, né? Business e missão. Uhum. E ali justamente ela leva a parte de Deus para a empresa. E eu quero justamente fazer esse meu propósito justamente de atual, né, e futuro, de justamente levar espiritualidade para a empresa. Ali não está só um negócio, mas justamente ali tem um propósito de vida, de melhorar a vida daquelas pessoas. E não só financeiramente. Justamente, hoje eu fiz 12 aulas, né? Fiz um curso ali, 12 aulas. E justamente em cada aula que eu dou, eu levo propósito, eu levo uma palavra. Essa última agora foi justamente sobre princípios e valores para as pessoas. E ali justamente era para passar 1 hora, foi 2 horas. Foi tão bom. Ali eu levo a palavra de Deus, ali eu levo justamente assim, e eu vejo as pessoas com um sorriso, eu vejo as pessoas com uma satisfação. Então eu volto a dizer, não é só fazer produto. E assim, e essa questão justamente também é interessante, Fernanda, que uma pessoa, eu nunca tinha imaginado isso, mas teve uma pessoa que chegou para mim e disse que nossos produtos tirou ela da depressão. Foi mesmo. Diga aí. Ela estava com depressão e a casa dela era suja. Era suja. Ela não tinha graça de limpar a casa, ela não tinha lá. O marido dela trabalhava e ela ficava o dia todo em casa. Sim. E de certa forma, ela recebeu um kit de produtos de uma amiga nossa. E quando ela pegou aquele produto, ela sentiu um cheiro diferente. Nossa. E ali Deus tocou no coração dela, e dali justamente ela foi tocada, e ali mudou a vida dela, né? Gigi de Jesus, o nome dela.
Incrível, incrível. Mas é isso mesmo. Tem várias formas de você transmitir a mensagem de Deus, né? Seja no empenho, na dedicação daquele produto que você sabe que vai chegar nas casas das pessoas. E também a forma de tratar, isso também é integridade, né? A forma que você trata os seus funcionários. Você falou da geração Z e eu quero abrir aqui um parêntese para essa questão, porque empreendedor nato, empreendedor, ele tem que saber lidar com frustração. E essa nova geração, ela tem uma dificuldade enorme, né, de lidar com a frustração daquilo que ela queria e não deu certo. E o empreendedorismo é isso, é você ir se adaptando e o que não der certo, vamos ver o que dá, não fica parado no que não deu certo, vai, segue o fluxo. E nesse momento que você coloca junto com a sua missão na empresa, a sua fé, né, os negócios e a sua missão como um homem de Deus, né, você está colocando ali no trato, no dia a dia, exatamente essa junção. Como eu posso viver as minhas frustrações? Não tem coisa mais eficiente para lidar com a frustração do que a própria fé, né, Júnior? Verdade. E assim, quando você vai ver, né, são fichas que vai caindo. Quem gosta de entrar numa casa suja? É verdade. Quem que gosta de entrar no seu apartamento, na sua casa e tá ali sujo? Como é que você limpa? Produto de limpeza, né? Produtos de limpeza. Quem gosta de andar com roupa suja, fedorenta? Ninguém. Então você ali lava com quem? Produto de limpeza, né? E o aroma é terapêutico também, né? Os aromas. Então assim, e melhor ainda, né? Justamente com custo-benefício, né? Hoje nós, não só digo só a Mariluz, mas muitas empresas hoje, muitas empresas regionais, hoje a Mariluz está entre as 3 maiores do estado, entre as 10 maiores do Nordeste. Hoje a Mariluz incomoda, porque incomoda as nacionais. E a gente percebe isso porque as nacionais estão lançando marcas de combate. Marcas de combate, porque antigamente as empresas regionais eram acostumadas a ver como aquelas empresas quando era um carnaval, né? Era uma garrafa de um jeito, era a garrafa de Coca-Cola, né? Aí a tampa de uma cor, tampa de outra. E nós, tanto essa geração, a minha e a de alguns concorrentes, mudou essa visão. Hoje nós estamos trabalhando aquele rótulo, hoje é um padrão de garrafas, é um padrão de qualidade, né? Hoje nossa empresa tem 3 a 4 químicos comigo. Então, assim, fora justamente os terceirizados, justamente que vêm das formas e tentando sempre a cada dia melhorar e trazendo custo-benefício. Então, tudo isso aí a gente proporciona. Hoje, a gente regionais acaba botando o produto para baixo mesmo. É que se você for ver um detergente da marcas nacionais é R$2. Os nossos é uns 29, uns 39. Então, assim, a gente acaba justamente segurando. Porque se não tivesse nós, ele botava para R$2,50, R$2,60, R$3. E aí, como é que faria? Então, nós temos esse papel. Então, quando você vai ver, são várias coisas que a gente consegue também desenvolver e trazendo custo-benefício. Inácio Júnior, qual seria... você tem sonhos de crescer a Marilux, crescer como pessoa, desenvolver outros projetos, né, cursos, enfim, você pode chegar a dar palestras e transformar o seu legado numa história que as pessoas possam acessar e se inspirar. Qual seria para você hoje, assim, você para pensar, eu sei que está cedo, que você tem muita vida ainda pela frente, mas você gostaria de um dia, se você fosse se aposentar e a sua empresa persistisse, seja através dos seus filhos ou através de um poder maior do que qualquer outra coisa aqui, no comércio em si, qual seria o legado que você queria deixar para ser lembrado como CEO da marca Marilux? Fernanda, eu costumo dizer que eu já tenho muito mais do que eu sonhei. Muito. Eu pensava de ter um golzinho, hoje eu tenho uma Pajero, super né? Carro. Hoje eu pensava de ter um apartamentozinho, hoje eu tenho uma casa bacana. Hoje justamente, quando eu olho aquela empresa e vejo justamente o que era e o que é hoje, então assim, hoje eu dou graças a Deus e fico me imaginando também
como eu cheguei até, a empresa chegou até esse ponto. Então, assim, eu só adoro vender. E assim, eu não quero ser o maior do Nordeste. Eu não quero ser o maior do estado. Eu não quero. Eu só quero vender. Eu só quero trabalhar, adoro trabalhar, adoro. A minha satisfação é chegar e ter um cliente e dizer, rapaz, gostei do seu produto. Eu vi seu produto lá em Recife. Eu vi seu produto lá em Salvador. Eu vi seu produto. Rapaz, você está vendendo para São Paulo. Então, assim, essa é a minha satisfação. Ei, gosto de ver, adorei seu produto. Então, assim, o resto é aquela coisa, Consequência. consequência. Então, assim, adoro fazer negócio, adoro vender. E, assim, como é que você quer ser daqui a 10 anos? Eu não sei. O futuro Deus pertence. Ser apaixonado pelo que você faz é mais importante do que fazer pesquisa do que é mais rentável, por Isso. exemplo. Assim, eu tenho meus custos tudo de cabeça, né? As Sim. pessoas perguntam, rapaz, eu faço o cálculo rápido. Então, assim, adoro fazer volume. 10 carreiras, 20, 30. Então, assim, quando você vai ver, hoje nós temos parceria, da mesma forma que eu terceirizo o produto, eu terceirizo também para grandes indústrias. Né? Então, assim, e quando você vai ver, a gente tá tudo na mesma conta, né? As contas faz lá. Eu visito grandes indústrias, eu estou dentro de grandes concorrentes, também dos pequenos. E ali, quando você vai ver, você aprende com os pequenos, você vê que os grandes erram também, você vê que a gente, às vezes, está muito melhor do que os grandes. Então, quando você vai ver, no geral, a gente está bem posicionado, sabe? Tem que criar umas aulas aí mesmo, que você tem muito conhecimento de campo, não é nem só teórico, porque eu sei que você estuda também e gosta de ouvir, gosta de aprender com as outras histórias, mas você também tem muita coisa que você foi lá no porta a porta mesmo e conheceu de perto. E você, muito legal. Só um detalhezinho, Fernando. Hoje em dia, adoro viajar só. Sim. Adoro viajar só. É ali que tem insights naquele caminho? Eu ali, eu e Deus. Eu até, minha esposa reclama, rapaz, você agora é representante. Mas é muito bom você ficar preso na empresa, você só vê, absorve problemas. Quando você sai, você vê as oportunidades. E as oportunidades estão fora. As oportunidades estão no mercado. Aí você se dá ângulo de visão, né? Para ver também de fora e... E aí, assim, eu costumo agregar aquela minha viagem. Aquela viagem também, eu ali, é um momento só eu e Deus. Eu adoro dirigir. Eu adoro dirigir. E ali, justamente, eu vou sozinho, porque às vezes quando você bota uma pessoa, você começa a conversar. Conversas aleatórias. Aí vai conversando que você perdeu o foco. Exato. E meu foco é o meu momento eu e Deus. Ali, justamente, eu começo com os louvores. Ali eu já vou chorando, já vou ali molestando o coração. Ali eu boto uns podcasts, aí vou aprendendo. Sim. Porque eu costumo dizer, eu tenho meus ídolos, né? Eu tenho as pessoas que eu modelo. E quando eu vou ver, justamente, eu gosto de escutar um podcast, porque às vezes quando você escuta uma palestra, você escuta tudo o que o cara quer dizer. Só vai ver coisa bonita ali. E quando eu estou nos podcasts, você escuta, você vê que tem problemas nas empresas grandes. Você vê que justamente na conversa acaba às vezes contradizendo, não é contradizendo, mas ele acaba escapando uma coisa que justamente acontece um problema na empresa que acaba justamente, rapaz, essa empresa tem problema e é igual ao meu. Mas, rapaz, então assim, nessas minhas viagens que eu aprendo muito. É a presença também de Deus. Sinta, é um momento de Deus, é um escape. E ali eu molesto o coração, eu tenho um aprendizado e acabo fazendo muito negócio. Já teve alguma vez que você, durante uma viagem, você teve uma inspiração que resolveu o que você ia resolver no seu destino? Muitos. A gente... vou dar só um exemplo aqui, né? Eu vinha dirigindo, né? Só para você ter um entendimento. E às vezes eu tô no melhor momento da minha vida, da minha família e da empresa. Sim. E eu vinha dirigindo, aí eu costumo pegar o celular, dirigindo o celular. Quando eu me deparei, Fernanda, tava na contramão. Meu Deus. E ali eu soltei o celular, voltei. Aí eu comecei a pensar, Jesus, se tivesse acontecido alguma coisa, um acidente.
minha esposa ia dizer, meu Jesus, meu Deus, nós estávamos nos melhores momentos da nossa fase. Sim. E o Senhor levou ele. Deus ia levar a culpa por irresponsabilidade minha. Exatamente. Né? Então, quantas vezes acontecem as coisas e a gente culpa a Deus e por responsabilidade nossa, né? Então, ali caiu aquela ficha ali, caiu justamente, rapaz, cada coisa acontece nas nossas vidas, justamente Deus está lá nos protegendo e a gente é de irresponsável. E aí Deus não leva a culpa. Você vê o cuidado hoje, você vê o cuidado de Deus em todos os detalhes, né? Isso. No seu caminho. E naquele momento da estrada, você entendeu que você pôde ser educado sem que houvesse uma tragédia. Isso. E aí, nas próximas viagens, já faz diferente, tem mais cuidado, né? Não. Muito bem, Inácio Júnior, CEO da Marilux, aqui com a gente. Na verdade, não somente para falar da empresa, porque é uma consequência na verdade, a Marilux é chancelada pelos valores e os princípios da família Silveira e também de Inácio Júnior, que é o CEO, mas também para falar especialmente desse atributo da integridade. A sua construção é muito bonita, eu acredito que você ainda vai construir muitos atributos que um dia você volta aqui para contar o que foi que lhe fez chegar onde você chegou, porque tem muito tempo ainda. Obrigada, viu, Inácio, por ter vindo. Obrigado a vocês, obrigado aí, ouvintes, né, telespectadores aí, que nos assistiram. Eu creio que essas palavras, né, que colocam no seu coração, que algumas coisas vão fazer sentido hoje, algumas coisas vão fazer sentido amanhã, ou quem sabe, uma semana, daqui a um mês. E persistência, amigo. Nunca desistir. Persistência, nunca desistir, com integridade. Esse é mais um episódio do Atributos e a gente agradece muito a você que se inscreve, você que curte, você que compartilha. Já que a gente fala sobre atributos tão especiais que podem melhorar a nossa vida, compartilha esse vídeo aí, esse episódio com pessoas que você gosta e que sabe que vale a pena empreender com integridade. Valeu, gente. Tchau, até o próximo.